Bendito seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. Teu nome é soberano, digno de ser adorado, digno de ser louvado. Eu estava refletindo, veio à lembrança um filme que eu assisti, chamado O Senhor das Moscas. E o que me levou a assistir a lembrar-me deste filme? É um filme um tanto intrigante, onde uma turma de escoteiros, adolescentes, pré-adolescentes, ou melhor dizendo, crianças, foram parar em uma ilha abandonada. E eu fiquei aterrorizado ao ver a índole da maioria desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes ou pré-adolescentes. Como brutal é a natureza humana. Há que se dizer, você está generalizando. Mas, sinceramente, o Senhor das Moscas é um tiro no ego da humanidade, do humanismo. Segundo John Locke, pelo que me parece, ele afirma que o homem é como uma tábua rasa ou uma folha em branco. John Paul Sartre não fica muito longe com suas ideias deturpadas. Enfim, sempre costuma dizer que somos produto do meio. A grande realidade é que eu acredito que nós somos o produto que deteriora o meio, isso sim. E por que falo isso? Porque vejo um grande paradoxo em relação ao homem e aos princípios de Deus. E o homem, de todas as maneiras, sempre quis deturpar a hegemonia da excelência, da manifestação de Deus, que deixou através de suas palavras para nós meros seres mortais. Mas por que então eu fiquei tão abismado e relembrei-me do filme? Devido aos últimos fatos sucedidos, onde uma bela jovem chamada Vitória Regina, me parece que o nome é esse, foi brutalmente assassinada em São Paulo. Já aqui em Minas, um filho do diabo, ele chegou a estuprar uma criança de 10 anos, uma menina, uma mocinha, tinha apenas 10 anos, e culminou por matá-la. E ele falava numa tranquilidade tão grande, como se estivesse tendo feito mal a algum animal, como se essa criança fosse um animal. E também, pouco depois, eu vejo um jovem chegando a cometer necrofilia com uma outra jovem. Ele a chamou porque devia a ela R$ 400, a atraiu para sua casa, juntamente com seu colega, mataram essa jovem, cometeram necrofilia, depois a enterraram e ainda pavimentaram, tentaram cimentar. Foi descoberto por causa do odor fétido que ficou quase insuportável. Aí eu me reporto ao filme O Senhor das Moscas. Na verdade, o homem é mau por natureza. Nós nascemos com a semente do mal em nossos corações. Novamente vou dizer, você está generalizando. Mas eu falo por mim mesmo, ainda criança, quantas traquinagens eu fiz. E uma criança, geralmente, é egocêntrica. E um dos grandes problemas que nós temos vivenciado com essa nova ideologia, ou essa filosofia pós-modernista, é que faz com que o homem queira ser o centro. E parece que ele é adestrado desde a sua juventude. Eu passo, não me ver um pai, um brutamonte, batendo em uma outra criança, porque a criança mesmo havia brigado e batido no seu filho. Ele não olhou o tamanho da criança, ele entrou numa quadra de futebol e bateu na sua mãe. Certa feita eu estava cansado, eu vinha cansado e eu vi um outro homem, por falar em brutamontes, e este homem estava com a criança sentada no banco do ônibus.
e a criança toda tranquila. Quanto a mim, tudo bem, eu ainda tenho mais força. O problema é que chegou um senhor mais de idade, mesmo assim esse homem não sequer colocou a criança no colo. E ainda assim, quando eu tentei olhar para ele com olhares de condenação, ele me fuzilou de tal maneira que eu assustei. E com certeza, se eu abrisse a boca para falar alguma coisa, estaria começando uma confusão terrível. E olha que seria difícil para mim. Tamanha força do Brutamonte. E uma pergunta que não quer calar. Que exemplo ele estava dando para o seu filho? Que exemplo nós temos dado aos nossos filhos, sempre satisfazendo as suas vontades, nunca dizendo não aos nossos filhos? Infelizmente, isso faz com que uma geração cresça deturpada. Eu não vou lembrar-me quem é o seu autor, um pensamento muito verdadeiro que diz que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E é uma dura realidade essa questão. Quantas vezes nós não deparamos com uma geração tão deturpada, onde um homem não aceita o não. Eu sei que existem muitas generalizações por causa dos ideais progressistas, mas infelizmente quanto nós não vemos de misoginia, quantas vezes as mulheres são preteridas, mulheres dentro dos seus lares que se tornam prisioneiras, humilhadas, sejam de formas verbais, ou seja na íntegra, quando seus maridos ou seus cônjuges as humilham, e muitos batem, machucam, maltratam, como se elas fossem produto desses mesmos homens. É o tal da violência contra a mulher. E isso tem sido gritante. Quantas mulheres têm sido assassinadas brutalmente justamente por causa disso? Homens que foram crianças que acostumaram a ter tudo e não acostumaram a receber o não. E quando encontram um sentimento de um amor que não é correspondido, se levantam barbaramente. Mas já que estava falando sobre o que o filme Senhor das Moscas e os pensamentos de John Locke, quando afirma que o homem é uma tábua rasa, ou seja, que o homem nasce inocente e depois aquilo vai sendo impetrado na sua alma, o homem já nasce com tendências maliciosas. O próprio livro porque estou falando dos ideais cristãos, e eles são tão verdadeiros. E como falo sobre os ideais cristãos, isso inclui-se ao Deus que nós tanto amamos. E desde a época antiga, onde homens ofereciam suas crianças, por exemplo, haja vista, quando ofereciam seus filhos como holocausto a Moloque, em nações pervertidas e nas arenas. Basta lembrar o caso dos cristãos que foram massacrados por leões para o gozo e até mesmo, por que não dizer, o orgasmo de uma plateia que aplaudia esses cristãos serem massacrados. E não somente isso, mas essas mesmas arenas onde havia tanta barbaridade, onde homens lutavam contra feras e gladiadores lutavam entre si. Nós vimos isso nesses filmes até a morte. O cristianismo veio para dar um pouco de dignidade a essa humanidade pervertida, podre e doente. Por isso é que eu falo que nós devemos sempre olhar e pedir a Deus, porque depois disso Deus veio amenizando e trazendo novas ideias, novos ideais, através do cristianismo, que vem prosperando. Mas volto àquilo que eu disse, que momentos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem momentos fáceis, e momentos fáceis criam homens fracos. Nós caímos numa fragilidade tão grande, onde, volto a repetir, é bom que se repita, eu sei que isso é uma redundância, mas nossos pais estão deixando de educar os seus filhos da maneira correta, fazendo com que eles cresçam com mentes completamente egocêntricas e deturpadas. Quando falo sobre os textos sagrados, eu lembro da continuação, por exemplo, já no Antigo Testamento, quando está escrito no livro de Isaías,
que nós somos como um impuro, capítulo 64 do livro de Isaías, que afirmava que nós somos impuros e a nossa justiça é como um trapo. Isso não mudou de lá para cá. Paulo afirma que todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Isso está escrito no capítulo 3 do livro de Romanos, fala que o salário do pecado é a morte. E em Gálatas tem algo tão profundo, fala da luta da carne, que leva o homem a esses sentimentos tão deturpados, porque ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E quando nós fomentamos aquilo que nos dá prazer, evidentemente, o que sucede é uma perdição total. Os frutos, as obras da carne vêm a lascívia, a ambição e tantos outros sentimentos oriundos da natureza humana, o ódio, a ira. Mas e as virtudes do fruto do Espírito Santo? Isso nós encontramos no livro de Gálatas, no capítulo 5, que é a mansidão, a temperança, a longanimidade, enfim, para concluir. Eu acho que, infelizmente, esse filme, O Senhor das Moscas, é o protótipo da natureza humana. Porque, contrariando os pensamentos de John Locke, o homem nunca foi uma tábua rasa, mas o homem foi uma tábua, ou é uma tábua rasurada. Desde a fundação do mundo, quando o homem abriu mão, o primeiro de todos, a matriz, digamos assim, preferiu o seu próprio paradigma e recusou o paradigma sublime, advindo de Deus. E desde então, desta árvore chamada Adão, cuja natureza tornou-se pecaminosa, sementes nasceram, brotaram, cresceram, e as árvores morreram, brotaram novas sementes também, que também por sua vez nasceram. E assim vai, vidas vieram, vidas nasceram, vidas morreram, mas sempre com a contaminação. A grande realidade é que Deus trouxe o antídoto, e já foi dito em Gênesis 3,15, que dessa semente fluiria um que pisaria na cabeça daquele que impetrou no homem a malignidade, a saber, Jesus Cristo. Ele é o antídoto. Sem ele nós não somos nada. De forma mais direta, quando nós entregamos nossas vidas a ele, aí sim, quanto mais abrimos precedentes, deixamos prevalecer as virtudes do fruto do Espírito Santo. E por que não dizer de forma indireta, quando a filosofia, quando as ideias, quando a doutrina cristã, ainda que não observada com toda a profundidade que deveria ser observada, mas quando ela é preconizada, nós deixamos de ser bárbaros, digladiando entre um contra os outros até a morte. Nós deixamos de oferecer nossas crianças a Moloque. Hoje é claro que qualquer um diria que você está louco por pensar dessa forma. Aí eu me entristeço com uma ideologia que protege, que favorece e faz apologia ao aborto, ou seja, a morte de uma criança no útero de uma mulher. E é horrível a gente ver isso, porque protegem os ovos de serpentes peçonhentas por serem espécimes valiosas, ou ovos de tartarugas, mas são capazes de extirpar uma criança no ventre de uma mulher. Não ensinam essa sociedade que deixou nossos jovens tão pervertidos, o que eu chamaria de profilaxia, ou seja, antever, educar, para que não sejam tão pervertidos e tão perdidos. E homens não matem mulheres, e não aconteçam os fatos que infelizmente não são tão isolados. Amanhã novas mulheres serão massacradas. Novas vítimas estão à espera da sociedade criada por John Paul Sartre, por Foucault, por Herbert Marcuse, por Horkheim e por Simone Beauvoir. E quantos outros conseguiram e tentam de todas as maneiras de dirimir ideais tão nobres como de Santo Agostinho, de Paulo,
de Pedro e de tantos outros.